enorme prazer reencontrá-los e viver esses momentos tão felizes, repletos de paz e de esperança em um mundo melhor. Nosso assunto: as diversas faces da obsessão. O doutor Antônio Damasio, neurocientista, autor de 2 livros, mas em especial O Erro de Descartes, diz que a mente humana é como se fosse um enorme aeroporto. E o ser humano, chegando ao centro dessas atividades, toma conhecimento de um mundo de departamentos, recebe influências de todos os lugares. Ele confessa que há muito mais influência do que aquela que se verifica nesse grande aeroporto. Mas todas as ligações que o Dr. Damasio faz, essas ligações são exclusivamente orgânicas. Para ele, a alma nasce das funções orgânicas. E uma vez que você tenha um dos departamentos da mente acometidos por algum problema, por alguma doença, você passa a ter uma outra alma. Você se exprime de uma outra maneira. Evidentemente, o Dr. Damasio é materialista reducionista. Escreve muitíssimo bem. Naturalmente, tem sua fama e é bem conceituado. No entanto, nós teríamos alguns apontamentos a fazer e que não seriam assim desprezíveis, como julga o Dr. Damasio. Nós lembraríamos a ele que William Crookes e Alfred Russel Wallace, entre outros, verificaram e constataram e se renderam às evidências das materializações. O espírito Katie King apareceu, deixou-se fotografar. De onde viria esta mente? O que seria ela? Ela se dizia já ter vivido no mundo e agora encontrar-se no mundo espiritual. Nós teríamos ainda a dizer ao Dr. Damasio que grandes pesquisadores aprofundaram-se de tal maneira que compreenderam que no inconsciente há muitos aspectos, há muita profundidade da personalidade humana, nem mesmo sonhada pelo próprio habitante do corpo. E não são nomes desprezíveis. Carl Gustav Jung, Gustave Gelei, Alfred Scherenknotzen e assim por diante. Então, nós teríamos de tomar novamente o grande aeroporto do Dr. Damasio, mas inserir ali departamentos que ele jamais sonhou ou admitiu como verdadeiros. Porque estamos engolfados, projetados dentro de um mundo, de uma dimensão totalmente desconhecida.
ou desconhecida para ele. Desde Allan Kardec, nós devassamos o mundo invisível de forma científica, filosófica e religiosa. O que vamos falar hoje está intimamente ligado a esses departamentos da mente que não são visíveis à ciência comum ou não foram aceitos por ela, mas já devidamente esquadrinhados por mentes de escola que simplesmente não são admitidas como formadoras de uma nova ciência, por enquanto, de um novo paradigma, por enquanto. Nós, dentro deste aspecto, certa vez, ouvimos Chico Xavier nos dizer que a fé abre uma picada, a ciência passa por cima e constrói uma estrada. Não é diferente a interpretação de Santo Agostinho em De Trinitate 15:2-3. A fé procura, o intelecto encontra. Ele comentou Isaías, quando o profeta afirmou: se não crerdes, não entendereis. Surge então para nós, de maneira clara, o conceito de mediunidade, trazido pela fé e também pela ciência. Ciência, porque os métodos utilizados por Allan Kardec demonstraram a separação da alma do corpo e a influenciação da alma sobre os seres humanos. Como diz o próprio codificador, assim como nós podemos separar os dois elementos da água, H2O, o hidrogênio e o oxigênio, nós podemos, isto sim, comprovar a presença do Espírito através das comunicações, das suas nuances particulares, daquilo que ele traz como personalidade, que viveu na Terra e que imprimiu a sua singularidade em tudo que fez. É assim que, pela primeira vez, vamos ter um curso de mediunidade na Terra com o Livro dos Médiuns, para que possamos abeberar-nos do que seja esta capacidade que o ser humano tem de entrar em contato com a dimensão espiritual, com aqueles outros departamentos não incluídos pelo Dr. Damásio no grande aeroporto. A mente é capaz de se ligar, de estabelecer conexões importantíssimas com departamentos que nem mesmo são sonhados pelos materialistas reducionistas, mas que inteligências brilhantes, corações abertos para a luz, conseguiram trazer para nós e arrancar do obscurantismo em que estavam, para nos oferecer a imagem exata do que seja a comunicação entre as várias dimensões da vida. Sendo assim, podemos dizer que médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, segundo Allan Kardec. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã do próprio ser, segundo Emmanuel. André Luiz dá-nos uma faceta muito importante da mediunidade ao dizer: mediunidade é um dom
inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. A cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. E ele, na verdade, estende uma observação do próprio Kardec, quando ele nos diz em O Livro dos Médiuns que mediunidade é um dom inerente a todas as pessoas. Segundo Allan Kardec, depende da organização física. Segundo André Luiz, quem estabelece esse ponto fundamental da dependência orgânica é a glândula pineal. O perispírito, segundo Allan Kardec, é o princípio de todas as manifestações. Sem dúvida, para André Luiz, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. E a glândula pineal se constitui num dos principais elementos do chakra coronário, do chakra central, daquele que é fundamental para o funcionamento do nosso organismo físico. E é a pineal que dialoga, principalmente ela, com o perispírito. Mas é importante observarmos algo. Como se dá esse processo de ligação entre os dois planos? E temos uma mensagem importantíssima de André Luiz nos domínios da mediunidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Compreendemos, então, as bases dos processos mediúnicos e, por consequência, aprendemos as bases do processo obsessivo. Sendo assim, nós vamos em busca do entendimento do que seja o pensamento, pois ele é um atributo do espírito, é um fluido vivo e multiforme, inestancável, que nasce da própria alma. Através do pensamento, o ser assimila a força emanente do Criador, e transubstanciando-a, influencia na criação. Através do pensamento, cocriamos. Através do pensamento, entramos na herança do Pai. Através do pensamento, localizamos-nos no tempo e no espaço. Através do pensamento, elegemos as nossas companhias espirituais. E por que não dizer, também terrenas. O que é, na verdade, o pensamento? E a resposta em mecanismos da mediunidade é claríssima. Átomos em nova escala vibratória, aquém do hidrogênio e além do urânio. Compreendemos assim que existe uma matéria, essa matéria que compõe o pensamento influencia a nossa vida, muito mais do que sonha a vã filosofia, muito mais do que poderia admitir o Dr. Damásio em tempos atuais. Mas ele também vai conhecer a verdade, é inexorável. Então, quando pensamos, julgamos que não existe pensamento naquilo que pensamos. Normalmente abstraímos o pensamento do sentimento, cometemos um erro atroz, feroz, porque não